Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês o setup Leroy Williams 9.1 aplicado em algumas ações da bolsa. E aí pessoal, eu sou o Fábio, esse aqui é o canal Só Trade Top. Eu acho que a maioria de vocês já conhece o setup Leroy Williams 9.1. Basicamente o que ele fala é que quando a média exponencial de 9 períodos estiver apontando para baixo e começar a subir, a gente marca a máxima desse candle, compra no rompimento e sai quando essa média de 9 períodos virar para baixo. Aí a gente marca a mínima, coloca a ordem, se romper essa mínima a gente sai do trade. Aqui nesse vídeo a gente vai estar usando basicamente essas regras, só que um pouquinho diferente, algumas modificações que eu fiz, e eu considero que assim melhora um pouco os resultados, né? Esse é um setup que normalmente acerta 40% das vezes, né? Um setup bom para seguir tendências. Então com essas modificações a gente consegue melhorar um pouquinho a taxa de acerto e aplicando a gestão de risco que a gente faz aqui no canal, né, que é fixar o risco sobre o capital total, a gente também consegue melhorar um pouco a curva de capital, né, curva de evolução do capital. Antes de mostrar aqui exatamente como são as regras que eu vou estar usando para fazer o backtest, eu quero pedir para vocês se inscreverem no canal, deixa um comentário se ficar alguma dúvida, deixa um like aí no vídeo. Essa aqui é uma das estratégias que está disponível na nossa plataforma, então se tiver interesse, preenche o formulário que está aí na descrição. E por favor, se inscreve, pessoal. Como eu falei no último vídeo, 60% das pessoas que veem os vídeos aqui não são inscritas. Então se você está aprendendo alguma coisa, se esse vídeo serviu de alguma coisa para você, se inscreve aí, não custa nada e ajuda a gente. Bom, então aqui eu vou compartilhar a tela com vocês. Aqui a gente está no nosso site, né, sotrade.top. Se vocês quiserem ver essas coisas aqui, é só entrar lá e dar uma olhada nas estratégias que a gente tem, beleza? Bom, aqui o backtest a gente vai estar fazendo só long, né? Não vamos estar fazendo short. Então basicamente as regras para o long é marcar o candle que fez a EMA 9 virar para cima e comprar no rompimento da máxima desse candle. Eu coloquei aqui como opcional o filtro da EMA 21, então o preço tem que estar acima da EMA 21 para ser um sinal válido. A gente pode ativar ou desativar esse filtro. Tempo gráfico, né? Qualquer um. Aqui a gente vai estar testando somente no semanal, beleza? E aqui as regras exatamente da forma que a gente vai estar usando nessa estratégia, né? Então a gente vai comprar no rompimento da máxima do candle de sinal, que o candle de sinal, como que a gente viu lá em cima, é o candle que fez a EMA 9 virar para cima. Se o candle seguinte, né, o candle de sinal, não romper a máxima, a gente vai atualizar a entrada para o rompimento da máxima desse novo candle. Desde que a EMA 9 continue apontando para cima, né? Se ela virar para baixo, a gente cancela a entrada. O stop inicial, né, ele vai estar na mínima do candle anterior à entrada, né? Porque como a gente pode ir atualizando a entrada, o stop não necessariamente vai estar no candle de sinal, senão que ele vai estar no candle que teve a sua máxima rompida. Ele vai estar na mínima desse candle. Aqui a gente vai atualizar o stop para a mínima do candle de novos sinais de compra. Então talvez se a média virar para baixo e voltar a virar para cima e ativar a compra novamente, a gente atualiza o stop para a mínima desse candle. E a gente atualiza o stop para a mínima do candle que fez a EMA 9 virar para baixo, que seria a saída clássica do setup, né? E aqui opcional é realizar lucro parcial e atualizar o stop para a entrada. Nos backtests aqui que a gente vai estar fazendo, a gente vai estar usando sempre um alvo parcial de 10%. Quando atingir esse alvo de 10%, a gente vai sair com metade da posição e a outra metade da posição a gente vai usar essas regras de stop, né, de atualização de stop para sair. A gente só vai sair quando pegar algum desses stops, beleza? Basicamente essas são as regras. Vamos ver aqui então no gráfico. Eu separei aqui algumas ações, aqui eu estou no semanal em todas, e aqui na estratégia a gente pode ver, ó, eu só estou usando entradas compradas, eu estou com o filtro da EMA 21 desabilitado, estou começando o backtest em janeiro de 2000, do ano 2000, a gente vai estar realizando lucro parcial em 10% com 50% da posição, e aqui a gente vai, em algumas a gente vai ativar essa posição variável, né? Em algumas não. Então aqui o que significa, né? Se a gente ativar isso aqui, significa que a gente vai estar usando um risco máximo de 1% do capital total por trade, né? Então a nossa posição vai ser variável de acordo com o tamanho do stop. Se a gente desativar isso aqui, a gente vai estar usando o tamanho da posição que a gente definir aqui. Então nesse caso vai ser 10% do meu capital total por trade. E aí o meu risco pelo capital total por trade vai ser variável nesse caso, porque o stop é variável. Beleza? Então vamos ver os resultados aqui e a gente vai ativar e desativar esse checkbox aqui para ver a diferença que faz, né? Essa gestão de risco incluída no backtest, que diferença vai fazer. Vamos ver no gráfico aqui só para vocês entenderem como é que ele está funcionando. Ó, vamos pegar esse exemplo do último trade aqui que a gente fez. Aqui deu um sinal, né? Virou a EMA 9 para cima. O candle seguinte já rompeu a máxima, então a gente entrou comprado aqui, nessa seta azul. Aqui a gente fez 10% de lucro, ó, a gente entrou aqui, saiu aqui, 10% de lucro, a gente sai. E aí a gente, quando fez essa parcial, a gente já atualizou o stop para entrada, né? O stop já estaria posicionado aqui.
E a gente só foi atualizar o stop na mínima desse candle. Por quê? Porque ele virou a EMA 9 para baixo. Então a gente atualizou o stop aqui, o candle seguinte rompeu, a gente está fora. Então aqui a gente já saiu do trade. Beleza? Então esse é o funcionamento dessa estratégia, desse setup, né? Talvez aqui a gente pudesse aumentar um pouco o lucro parcial, né? Então, como é gráfico semanal, talvez a gente pudesse colocar 15%, 20%. Mas eu testei com 10%, né? Bom, então aqui eu estou na VEG, né? No gráfico da VEG semanal, da Bovespa. Aqui se eu vier no Strategy Tester, olha lá. Já sai aqui eu estou com a posição de 10%, né? Então aqui sai 37,62% de lucro líquido, são 131 trades fechados no total, quase 50% de acerto, para um setup que normalmente tem 40%, fazendo essas modificações a gente consegue uma taxa de acerto bem alta, Profit Factor de 3 e o drawdown máximo aqui de 1,88%, bem pequeno, né, comparado ao lucro líquido. E aqui a expectativa matemática de 0,29% e a gente vai estar posicionado em média 8 semanas por trade, né? É basicamente um setup de position, né, se a gente aplicar no semanal. Aqui a gente está com a nossa posição variável desativada, então significa que a gente está entrando em cada trade com 10% do capital. Se a gente ativar, olha, ele melhora bastante o lucro líquido, vai para 114%, quase 115%. A porcentagem de acerto se mantém e o drawdown máximo não aumenta tanto, olha, aumenta para 3,5%. Então a diferença aqui eu acho que compensa nesse caso a gente embutir essa gestão de risco de 1% sobre o capital total e assim a gente consegue ter um retorno melhor, né? Então beleza, essa é a VEG no semanal, funciona legal, né? Vamos ver na Magalu. Ó, na Magalu a gente está usando aqui as mesmas configurações que a gente tinha antes, usando a posição variável, né? Então tem um resultado bem legal também, ó. Quase 60% de lucro líquido, 46 trades, 52% de porcentagem de acerto, bem alta, né, para esse setup do Larry Williams. Profit Factor de 7,6 basicamente, drawdown bem pequeno com relação ao lucro líquido e expectativa matemática de 1,3%. Também mantém uma média de 8 semanas por trade, né? Se a gente desativar aqui a posição variável, ó, o Profit Factor aumenta bastante, o lucro líquido aumenta também e o drawdown mantém. Então nesse caso aqui, o resultado fica melhor se a gente usar a posição fixa, né, e variar o risco sobre o capital. Se a gente usar uma posição fixa de 10%, o resultado aparentemente é melhor. O problema da Magalu é que ela tem essa curva de evolução do capital aqui que não é tão contínua, né? Na VEG vocês viram que ela era bem contínua e nessa aqui ela tem um salto aqui. Então isso talvez seja um impedimento para a gente usar esse setup nessa ação. Vou mostrar a VEG de novo aqui para vocês verem. Ó, olha como a curva da VEG é contínua, né? Desde aqui o primeiro trade foi no ano 2000, em junho do ano 2000. E até hoje ele mantém essa curva bem constante, né? Então a evolução da curva de capital também é importante a gente ver na hora de fazer o backtest. Vou passar mais rápido nas próximas aqui, porque já está ficando muito longo o vídeo. Aqui a gente está na Vale, né? Se a gente colocar aqui a posição variável, ó, ela tem aqui 45,5% de lucro líquido, 47% de acerto, basicamente, mas ela tem um drawdown bem alto, 13,5%. Se a gente tirar a posição variável aqui, deixar a posição fixa em 10%, o drawdown diminui um pouco, mas o lucro líquido também. Então aqui já seria um caso a se pensar se é aplicável ou não na Vale. E Tube 4. Aqui a gente está com a posição fixa em 10% e a gente tem 18% de lucro líquido, 44% de acerto, drawdown de 3,8 somente, 138 trades. Se a gente ativar aqui a posição variável, ó, o lucro líquido melhora um pouco, mas o drawdown aumenta também. A evolução da curva aqui de capital é bonita também, né? Ela é basicamente constante, não tem nenhum salto assim absurdo que influenciou muito no resultado, então aqui tá é mais constante, né? Mais legal nessa aqui aplica mais legal. A Itaúsa aqui, a gente está usando aqui a posição variável, 27% de acerto, 123 trades, uma amostra bem grande, né? 45% de acerto, basicamente, e um drawdown bem pequeno com relação ao lucro. E a curva de capital, ó que interessante, ela começa perdendo, né? Ela ganhou um pouquinho aqui, aí ela afundou bastante, e depois ela conseguiu recuperar, né? Então ela tem um potencial de recuperação legal nessa ação. E o índice Bovespa, né? Pega aqui o BOVA11, se a gente usar aqui a posição fixa de 10%, olha, ele tem um lucro líquido de 7%, basicamente, 40% de acerto e 2,2% de drawdown. A curva aqui é meio caótica, né? Mas ela é crescente, pelo menos.
mas a explicativa matemática é bem baixinha, né? 0,08%. Então talvez aqui não aplique tanto. Então basicamente era isso que eu queria mostrar para vocês. Eu gosto de usar tempos gráficos maiores, né, porque eu trabalho, então eu não tenho muito tempo de ficar olhando o gráfico. E aqui me pareceu que são uns resultados muito bons para a gente estar operando uma vez por semana, né. Então a gente pega o fechamento da sexta, analisa o gráfico, vê o que está acontecendo, posiciona a nossa ordem e corre para o braço, né. Basicamente é esperar acontecer as coisas e a gente só vai ver o gráfico de novo na outra sexta-feira. Então é um jeito muito fácil de operar, né. Eu queria falar para vocês que isso aqui não é uma recomendação de compra ou venda, não estou recomendando que vocês usem esses setups aqui. Eu só estou mostrando para vocês, principalmente, o potencial da ferramenta do TradingView, né? Se vocês verem aqui, eu estou fazendo um backtest desde 2000, são 20 anos de histórico do gráfico, e a gente fez aqui 5 ações em 5 minutos, e a gente já consegue ter uma base de como o gráfico se comporta, identificando esse setup no gráfico, né? Se vocês quiserem ter acesso a essa ferramenta e muitas outras, se inscreve na nossa plataforma, que lá a gente tem várias estratégias legais para ações, para cripto, para vários ativos, beleza? Então se vocês gostaram, deixa um like aí embaixo, se inscreve no canal, não esquece, se ficou alguma dúvida, põe nos comentários aí que a gente vai estar olhando sempre. Muito obrigado, um abraço e até a próxima.